Toma teu assento, nós vamos neste momento partilhar da palavra do Senhor. Eu espero que vá tudo bem contigo, com a tua casa, enfim, que tudo te vá bem. Nós, como Igreja de Cristo, semana após semana, nós nos reunimos para juntos celebrarmos a Cristo e despertar uma vida de santidade na igreja. A cada semana, Deus nos dá uma coordenada, Deus nos dá uma rota para que nós possamos juntos cumprir a missão a qual todos nós fomos chamados como Igreja de Cristo. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Do verso 24 ao verso 34. Gênesis, capítulo de número 25. Versículos de 24 a 34. Gênesis, que é o livro do começo, a narrativa dos começos. Começo de tudo, onde Deus criou céus e terra. Começo da humanidade. Começo da promessa de uma terra. Enfim, Gênesis em hebraico tem o nome de Bereshit, que é começo, a narrativa dos começos. Gênesis capítulo número 25, verso número 34, o texto sagrado diz assim: cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. No ventre de quem? No ventre de Rebeca, esposa de Isaque. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, lhe chamaram Esaú. Depois, nasceu o irmão, ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram Jacó. Era Isaque de uma idade de 60 anos, quando Rebeca deu à luz aos 2 filhos. Os meninos cresceram. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí vem o nome Edom e também a nação dos Edomitas. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que eu vou aproveitar de uma primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar? Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Eis a tua palavra, única e real fonte de transformação no coração do homem. Nada que não esteja nela não pode ser colocado como doutrina para a tua igreja. Nós
nos submetemos ao senhorio da Tua palavra. Nós nos submetemos à verdade da Tua palavra. Nós desejamos aplicar o conhecimento que vamos receber dela, a instrução que vamos receber dela, para que assim nós sejamos homens e mulheres melhores, transformados, edificados e cheios do Teu Espírito Santo. Meu Pai, guarda o coração do meu irmão e da minha irmã, para que eles não possam despertar um entendimento ao contrário do que é a Tua verdade, ou para que eles não levem nenhum sentimento de culpa ao ouvir a Tua palavra, mas que ao encerrar este culto, nós possamos sair para as nossas casas, assim como uma flecha na mão do arqueiro, nós seremos lançados, e meu Deus, nós suplicamos e rogamos ao Senhor, leva-nos cada vez mais longe, empoderados pelo poder do Teu Espírito Santo. É esta a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que bom poder partilhar a palavra de Deus ao teu coração. Fico muito feliz de poder estar aqui. É sempre uma oportunidade valiosa. Por mais que um dos ofícios pastorais sejam pregar a palavra de Deus, mas eu me sinto alegre e feliz de poder estar ministrando para a igreja a qual nós pertencemos, para a igreja a qual nós cuidamos, para o Senhor Jesus, porque um dia Ele voltará e vai pedir de nós conta desta igreja. Muito obrigado, pastor Sandro, pela oportunidade de poder estar ministrando a palavra de Deus. Quem participa nos discipulados aos sábados de manhã, que eu tenho a graça de poder ministrar, na semana passada, nós tratamos um pouco deste pano de fundo, desta palavra, a respeito de como temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado. Como você valoriza aquilo que você tem. E nós logo pensamos, quando alguém te pergunta, o que você tem? O que você tem? Aí você vai ficar um pouco meio até desconcertado em falar, não sei, eu tenho uma casa para morar, tenho um carro para andar, tenho um trabalho, tenho uma família. Ok, nós temos isso também, mas bem verdade é que nós temos muito mais coisas invisíveis, intangíveis, que não se pode pôr a mão, do que coisas que literalmente podemos pôr a mão. Nós associamos muito o que temos com aquilo que nós podemos pegar, e ao passo que nós temos muito mais coisas invisíveis do que visíveis. E há uma grande contradição naquilo que temos de maneira visível e de maneira invisível. Aquilo que temos de maneira invisível nós podemos perder. De maneira visível nós podemos perder. Obrigado, Tânia. Nós, quando lemos o livro de Jó, nós podemos analisar a vida daquele homem. O ter na vida de Jó era muito ao que ele tinha. Ele era um homem rico, ele era um homem de muitas posses, ele era um homem que tinha muitas propriedades. Ele perdeu o que tinha. E a Bíblia no final do livro vai dizer que ele se tornou novamente rico, mas por um período de tempo ele perdeu a posse. Porque também não lembrar da viúva que, quando o profeta chega na casa dela e pergunta para ela, o que você tem aí? O que você tem aí? E ela fala assim, eu não tenho nada a não ser um bocado de farinha. Eu vou amassar, vou cozinhar, vou comer, vou dar ao meu filho, e depois certamente nós morreremos.
porque ela viu que havia uma ausência de coisas físicas, de comida. Mal sabia ela que o milagre era invisível e Deus estava dando para ela e para o filho aquela provisão de algo que ela não tinha, mas Deus agora dá para ela e para o seu filho. Por que não lembrar das conquistas que as nações, a partir do século XIV até o século XVIII, fizeram ao redor do mundo? Nós éramos colônia de Portugal, de 1500 até 1700 e alguma coisa, nós fomos colônias de Portugal. Portugal tinha uma extensão de terra além do oceano. E assim com outras nações, a França, Holanda, a Inglaterra, tinha conquistas, elas tinham impérios. Esses impérios foram se acabando, esses impérios foram se esvaziando e cada um tomando a sua independência, de modo que os países já não mais tinham aquela riqueza, aquele poderio. Muito bem. Hoje eu gostaria de perguntar para você, o que você tem? O que você tem? Responda aí onde você está, o que você tem? Você tem um carro, tem uma casa, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem talvez uma reputação, um bom nome, talvez você tenha amigos, você tenha muitas propriedades, talvez você tenha uma conta bancária boa, é propriedade sua, você tem. Mas nós, quando falamos que temos, como eu já disse, nós sempre lembramos muito daquilo que nós temos físico, que nós podemos tocar. Eu tenho um copo d'água. Mata a minha sede. Fato. Você tem dinheiro, compra o que quer. Você tem um bom trabalho, se destaca perante os demais. Por que não lembrar daquilo que temos de maneira que não vemos? Nós temos paz. Paz. Justificados pela fé, a carta aos Romanos diz: temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus e temos paz como nação. Vivemos em paz. Quer saber o preço dessa paz? Olhe para aqueles que não têm. Olhe para o conflito no Oriente Médio. Não vá muito longe. Vizinho nosso aqui, temos um país que não vive paz, porque está numa guerra ideológica. A Venezuela vive uma guerra ideológica. Nós temos paz. Percebe o valor da paz quando nós mensuramos, quando nós vemos a nossa situação? Você imagine aquelas pessoas da faixa de Gaza, e ali há muitos cristãos, ali há muitas igrejas, e eles não têm paz. Percebe o valor da paz? Nós temos salvação, nós somos salvos. Você quer ver o valor da salvação? É você olhar para um homem, para uma mulher que está flagelado, vivendo escravo do pecado, escravo do diabo, e você olha e você vê, meu Deus, quanta coisa eu tenho em relação àquela pessoa. Nós temos privilégios, nós temos felicidade nos nossos corações. E por que não dizer, nós temos assim, respira fundo. Nós temos ar. Quer ver o valor disso? Uma pessoa que está com um problema pulmonar e que não consegue tirar mais oxigênio do ar. Isso é terrível. Nós temos locomoção, nós temos tanta coisa para agradecer a Deus, mas o que parece é que nós somos
cada dia mais compelidos a não sermos gratos pelo que temos. Nós desprezamos aquilo que nós temos. Desprezamos. Toma a tua Bíblia em mãos. Vá ao versículo de número 24, deste texto que nós lemos. E preste atenção no que o texto bíblico diz. O último versículo, o versículo de número 24 diz assim. Desculpe, 34. Gênesis 25, 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhar de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Tome atenção para a parte B. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que era ter o direito da primogenitura? A sociedade que Esaú, que Jacó viviam, era uma sociedade de clãs, de tribos que se organizavam. E ter o direito da primogenitura era garantir que a religião, que o costume e que a moral daquele clã seria transmitido para as suas futuras gerações. Era o direito mais nobre numa sociedade que não tinha muitas coisas palpáveis como a nossa tem. Nós estamos falando de Esaú, de um dos filhos de Isaque, filho de Abraão. Então nós estamos falando de um neto de Abraão. Abraão, eu e você sabemos que ele é o pai da fé. É um homem que foi chamado por Deus, é um homem que foi despertado por Deus para fundar, para estabelecer uma grande nação. Então, agora, o direito da primogenitura é o direito de Abraão, é o direito de continuar aquela promessa até que se alcançassem os confins da terra. Mas o Esaú, ele despreza tudo isso, porque ele não vê valor nesta primogenitura. Tem algo a mais que ele quer. Só que diferente de nós que almejamos algo a mais para Deus, Esaú queria algo a mais para ele próprio, para satisfazer ele próprio. Aprenda isso. Quando você quer algo a mais para Deus, você cresce. Quando você quer algo a mais para você próprio, você diminui, você se enterra. O filho pródigo pediu: dá a minha parte da herança, eu vou embora. Ele pediu algo a mais para ele, foi embora, gastou tudo, e lá na terra distante, ele caiu em si. A minha Bíblia diz, ele caiu em si, e viu que ele tinha desprezado. Ele não desprezou apenas um pedaço de terra, não, ele desprezou uma bênção do pai. Ele corrompeu uma bênção do pai. Todos aqueles que corrompem as bênçãos de Deus, que entram na frente de Deus para tomar a atitude e dar o fim que quer na sua vida, quebra a cara, perde a bênção, perde a primogenitura. O que eu e você devemos fazer para nós aprendermos a dar valor nas coisas de Deus? O que eu e você precisamos fazer e entender para podermos olharmos para nós mesmos e falar assim: Senhor, o Senhor esquadrilha o meu coração, é o Senhor que sabe quem eu sou. O Senhor precisa me colocar no teu prumo. O que nós precisamos fazer para nós não desprezarmos as bênçãos, assim como Esaú desprezou.
O texto bíblico nos dá orientações fantásticas a respeito de quais atitudes nós precisamos ter para não desprezarmos aquilo que Deus nos dá. E diga-se de passagem, meus irmãos, quanta gente tem desprezado aquilo que Deus dá. Despreza e não está nem aí. Não está nem importando que amanhã ou depois a conta pode chegar. E quando chegar, chega cara. Despreza. Sabe por quê? Porque está mais interessado em si próprio do que naquilo que Deus tem. Uma coisa é o que eu quero, a outra coisa é o que Deus tem para me dar. Duas coisas diferentes. Capítulo número 24. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos em seu ventre. Rebeca está grávida de gêmeos. E nós sabemos que boa parte das gravidez de gêmeos são gravidez de risco. Nós sabemos que quando se gera gêmeos, precisa de um cuidado maior. Porque corre-se o risco das crianças nascerem prematuras ou não amadurecidas. E elas vão ficar na UTI neonatal, enquanto o pai e a mãe vão embora para casa. E nós conhecemos muitos casos de filhos gêmeos que ficam na maternidade e os pais vão embora. É necessário todo cuidado diário, de ir, de amamentar, enfim. Mas o texto bíblico diz que, cumprindo-se os dias, a gestação foi normal, foi 9 meses. Esaú e Jacó nasceram no tempo certo. Para que eu não despreze a bênção de Deus na minha vida, é necessário que estabeleça-se os tempos certos. Nós precisamos nascer no tempo certo. Nós precisamos cumprir os ciclos de maneira correta. Porque tomando a ilustração da gravidez, se nós nascemos prematuramente, nós vamos correr o risco de não estarmos amadurecidos. E não vamos valorizar aquilo que Deus tem. Há ciclos estabelecidos, há tempos estabelecidos. E Deus requer isso de mim, de você. Pastor, mas eu cantava em tal ministério, assim, esse assado. Eu cheguei aqui, espera a gestação. Espera o tempo de Deus. Pastor, mas eu vim de tal lugar, eu fazia obra assim, assim, assado, mas aqui eu quero fazer também. Espera um pouco, é gestação, é tempo certo, você precisa amadurecer. Mas eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Espera o tempo, aqui é um novo rebanho, uma nova cultura. Você é crente, você é salvo em Jesus, mas espera amadurecer, senão você vai desprezar a bênção. Há tempo certo para nascer. Há tempo certo, há tempo estabelecido. Não queira nascer antes da hora. Você vai ficar na maternidade. Vai ficar na maternidade. Não nasceu maduro. Ah, meu irmão, minha irmã. Rebeca dá a luz no tempo certo. Aquilo que nasce de nós precisa nascer no tempo certo. Senão eu não aprendo a dar valor no que Deus tem para mim. O que nasce de mim, nasce no tempo certo. Porque assim eu reconheço a soberania de Deus e reconheço o valor que as coisas têm. Tudo que vem fácil, vai fácil. Já diz o linguajar popular.
Você estava no verso 24, desce para o verso 27, o texto diz o seguinte: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Os meninos cresceram. Pessoas que não crescem. Pessoas que não se permitem crescer. Não valorizam as coisas de Deus. São sempre meninos. São sempre birrentos. Precisam sempre saber se o pai me quer bem mais ou se a mãe me quer bem mais. E parece que este era um problema familiar. Abraão tem um filho com Agar, Ismael, e tem um filho com Sara, Isaque. A Bíblia diz que Abraão gostava mais de Ismael e que Sara gostava mais de Isaque. Muda-se a geração, agora os netos de Abraão. Rebeca gostava mais de Jacó, Isaque gostava mais de Esaú. Mas os meninos cresceram. Um se tornou caçador, o outro habitava em tendas. Cada um teve a sua natureza formada, mas eles cresceram. Criança despreza as coisas fáceis. Criança está com um brinquedo aqui. Ele vê outro ali, ele larga esse e quer aquele. E ele faz birra, ele chora porque ele quer aquele. Mas e o que ele tem? Não, eu quero aquele. Mas meu filho é igual. É igualzinho. É o mesmo brinquedo. Não, mãe, não, pai, mas eu quero aquele. Tem a mesma coisa. Tudo igual, mas é criança. Faz birra. Despreza. E quer o do outro. Quer o do outro. Ah, meu irmão, minha irmã, quanta gente despreza tudo que tem. Quanta gente despreza a família, porque viu em outra, que é igual, mas viu em, eu quero aquela lá. Quanta gente despreza a bênção. Despreza. Mas é a mesma. Não, mas eu quero é aquela. Despreza, não dá valor. Percebe? Não dá valor, é assim, ó. Tanto faz, tanto fez. Nós precisamos chegar no tempo do crescimento. A Bíblia diz: os meninos cresceram, se formaram homens estabelecidos. É sinal que quando eu aprendo a dar valor naquilo que Deus tem para a minha vida, naquilo que eu mais tenho, que é invisível do que visível, a partir do momento que eu cresço. A gente precisa crescer. E quantas vezes já ministrado neste altar, crescimento implica em dores, a dor do crescimento, a dor das pernas. Crescer dói. Está doendo, você está crescendo, está doendo, Deus está trabalhando. Está doendo, Deus tem algo maior, melhor. Deus quer te formar um caçador. Deus quer te formar um homem que habita tendas. Mas não tem jeito de ser esse estágio sendo menino. Tem que crescer. Tem que crescer. Versículo de número 27 ainda. Vai dizer que um se tornou exímio caçador, e o outro habitava em tendas. Para eu valorizar as bênçãos que Deus tem para a minha vida, e para você valorizar o que Deus tem para a tua vida, é necessário entender que cada um tem uma virtude. Cada um tem uma virtude.
mas ninguém é maior do que ninguém. Aquele que prega não é maior do que aquele que canta. Aquele que canta não é maior do que atende a porta. Aquele que atende a porta não é maior do que aquele que fica no estacionamento. Aquele que fica no estacionamento não é maior do que aquele que ministra aos infantis. Aquele que ministra aos infantis não é maior do que aqueles que estão aqui recebendo a palavra. No reino, todos nós somos iguais. Iguais. Mas um era caçador, glória a Deus. Levava a caça para casa, todo mundo comia da caça dele. Um habitava na tenda, gostava de cozinhar, glória a Deus. Todo mundo comia do banquete dele, estava tudo certo. Valorize as pessoas, não pelas suas aptidões naturais, mas por aquilo que literalmente elas são em Cristo Jesus. Todos nós somos eternos devedores da graça de Cristo. Não há por que dizer, como Paulo diz, a cabeça vai dizer para o pé, eu sou mais do que você, mas quem guiará a cabeça? As mãos vai dizer para os pés, eu sou maior do que você, quem guiará as mãos? Ao contrário disso, meus irmãos, fazendo uma alegoria ao corpo, Paulo disse, tudo é para a honra de Deus Pai. Tudo. Você é um bom cantor, você é um bom pregador, você é um bom obreiro, você é um bom professor de escola bíblica, você é um bom líder, mas você não é mais do que ninguém. Não é mais. Aqui, todos nós somos valorizados por aquilo que somos em Cristo Jesus. Então, tenha isso dentro do seu coração. Cada um tinha uma qualidade. Cada um tinha uma qualidade. Esaú uma, Jacó outra. Mas não havia destaque. É claro, a Bíblia diz, Isaac gostava de comer das caças de Esaú. Mas Rebeca gostava de comer da comida que o Jacozinho fazia. Ah, meu irmão, é sempre, vai haver isso. Vai haver uns que gostam mais de mim, outros que gostam mais da pastora Lucivânia, ou do pastor Sandro, ou do pastor Adriano, ou do irmão, ou da irmã. Vai haver sempre isso. Nós precisamos entender. Isso são afeições, são aproximações que nós criamos. Mas no que toca ao reino, no que toca às bênçãos espirituais, que nós precisamos valorizar, entenda, todos nós somos iguais. Versículo de número 29. O texto sagrado diz, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. Jacó tinha feito um cozinhado, gostoso, cheirava bem. Como é gostoso chegar em casa e aquele cheiro de feijão temperado na hora, aquele cheiro de alho gostoso, negócio dá um revertério no estômago, que você já se imagina com aquela montanha, comendo. Esaú chegou em casa, sentiu o cheiro do cozido, e não se conteve, estava caçando, lutando. A Bíblia não fala se ele trouxe caça naquele dia,
mas diz que ele estava cansado. Veja só, veio esmorecido do campo, estava cansado, arriado, não tinha aguentado, não aguentava mais. A necessidade física, ela cega o homem, de modo que as bênçãos passam, e ele está com atenção para aquilo que é físico. Parecia que Esaú nunca tinha comido na vida. Essa é a verdade. O que eu vejo, parece que esse homem tinha saído de uma jaula, nunca tinha comido. Será que não tinha comido na casa de Isaac? Tinha. Ah, meu irmão, eu estou falando do neto de Abraão. Eu estou falando do neto de quem tinha uma promessa sobre a sua vida. Agora, o justo não vai mendigar o pão. Eu entendo que Esaú estava num contexto de homem justo. Então ele tinha o que comer. Ele tinha comida. Certamente ele ia comer, mas ao meu e ao seu coração vem aquele pensamento. O que motivou esse homem a chegar tão desesperado por um prato de comida? Esaú é aquele que deixa aflorar mais a carnalidade. Esaú é aquele que anda, é mais carnal. É aquele que ele é compelido por impulsos que a carne manda e ele obedece na hora. Paulo já disse isso, que há dois homens que lutam em nós. Glória a Deus. Então, Esaú é esse homem cego que despreza uma bênção, porque chega cansado, vê a comida, e na sala de discipulado eu partilhei com os irmãos isso. Ele consegue ver a cor da comida, é vermelha. As lentilhas vermelhas até hoje são um feijãozinho vermelho, não é nem lentilha. Ainda é um prato muito típico no norte da África e no oeste do Oriente Médio. Ele vê que Jacó está preparando um caldo de comida vermelha. Ele não se hesita em dizer: eu quero isso para mim. Aleluia. Eu quero um pouco dessa comida. Sabe o que eu observo no texto? Quando você se debruça no texto bíblico, Deus mostra coisas que talvez você não tenha visto todo o tempo que você lê a Bíblia. Mas o texto não diz que a carne que Esaú caçava estava naquela comida. O texto não fala. Esaú era perito caçador, mas o texto não fala que a carne que ele caçou estava naquele cozido que Jacó estava fazendo. A carne que Esaú caçou, a Bíblia não menciona que ela estava naquele cozido. Jacó estava ali cozinhando. Tem para mim uma mensagem ao meu coração. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu corro atrás, muitas vezes não é usado no manjar que eu vou comer. Não precisa. Porque a verdadeira comida e verdadeira bebida é Cristo. Ah, pastor, mas eu faço
eu faço tanto na obra. Mas o que Jesus fez por cada um de nós, Ele não precisou daquilo que nós estamos fazendo. Ele fez por si próprio. No cozido de Jacó, não tinha da carne de Esaú. No sacrifício de Cristo, só tinha o meu e o teu pecado. Não tinha mais nada de nós, a não ser aquilo que estraga a comida. O pecado estraga o paladar. O pecado estraga o apetite. O pecado estraga a vida. No sacrifício de Cristo, só tinha o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todos nós, mas não tinha. Mas Cristo, que Ele tinha para nós, era uma porção de amor e de graça, que Ele entregou voluntariamente para cada um de nós. Pastor, mas eu faço bem feito. Eu sou alguém que estou aqui. Amém, glória a Deus. Tudo que você faz para o reino. Mas, se não usar aquilo que você está fazendo, neste momento, fica em paz. Fique em paz. Porque Deus está vendo. Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe qual é a tua intenção no coração. Sabe, muitas vezes, irmãos, se nós não dominarmos, se nós não refrearmos a nossa carnalidade, nós vamos ficarmos cegos para as bênçãos de Deus. Jacó agora, confrontado pelo irmão, Esaú agora confrontado pelo irmão, ele tem uma única alternativa. Se ele quiser comer, tem que vender a bênção. Se ele quiser comer daquele cozido vermelho, que tanto chamou a atenção dele, tem que vender a bênção. Deixa eu falar uma coisa baixinho para você, para ficar só entre nós aqui. Monte de Esaú vendendo primogenitura por aí. Baixo. Tem um monte de Esaú olhando aquele cozido vermelho gostoso. Ai, isso é bom demais. Meu irmão fez cozido gostoso, vou comer. Não tem outra saída. Sabe por que perdemos as bênçãos? Perdemos as bênçãos porque temos trocado elas por banquetes. Sabe por que não valorizamos mais aquilo que Deus nos dá? Porque trocamos em troca de banquetes. Banquete do status, banquete da visibilidade, banquete das honrarias, banquete que mais mostra a mim quem eu sou, que quem Deus é. Que quem Deus é, do que quem Cristo é. Banquetes. E quando confrontado neste ponto, Esaú fala, não, tá bom, eu vendo. Mas Jacó é aquele que nasceu segurando pelo calcanhar. Não estava segurando. Provavelmente a mão estava relando no calcanhar do irmão. E aí falaram que era Jacob, que era usurpador, que era agarrado pelo calcanhar. Jacó faz ele jurar. Jura que você me vende? Ele fala, eu juro. Jura que você me vende a bênção? Eu juro. Jura que você vai me entregar aquilo que você tem? Eu juro. Eu juro. Esaú é a personificação do homem ou da mulher
que vende aquilo que tem, que entrega aquilo que tem, para poder ficar com algo. Sabe o que eu aprendo? A gente sempre vê falar que Jacó roubou a bênção, que Jacó fez isso, que Jacó fez aquilo. Mas o mais crente, pastor Adriano, nessa história, eu entendo que é Jacó. É o mais crente. Porque ele viu a bênção antes do irmão. Jacó entendeu o tamanho da bênção antes daquele que literalmente era o merecedor dela. Mas eu perdi, veio alguém e tomou. Meu irmão, quando você não cuida, quando você não valoriza, quando você não está atento para a sintonia de Deus, vai ser passada a tua vez, é fato. É chegado o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Se você ficar parado, olhando para o tempo, olhando para o cenário, quem olha para o vento não lança a semente na terra. Jacó, na minha concepção, é o mais crente nessa história. Ele viu possibilidade, ele viu a bênção, antes mesmo do irmão Esaú. Se Esaú tinha visto, eu não sei, era direito dele, por herança, mas veio alguém e pegou ela antes dele. A bênção está aqui, a bênção está no nosso meio. Qual a tua atitude? De Esaú ou a de Jacó? Eu não vou na igreja não. Hoje eu vou fazer isso. Eu não vou na igreja, eu vou pegar férias. Eu não vou aqui, eu não vou aliar, eu não vou assumir aquele ministério. Dá muito trabalho, mexer com gente é uma tristeza. Os irmãos ficam emburrados, os irmãos ficam cabisbaixos, os irmãos não dão a paz do Senhor, porque a gente tem que confrontar, a gente tem que falar, a gente tem que discipular, a gente tem que ensinar. Ei, você não pega? Tem alguém que pega. Tem um Jacó do teu lado, esperando a bênção passar. Irmãos, princípio bíblico. Princípio bíblico. Que Deus te dê olhos espirituais para você ver a bênção, para você entender o valor das coisas, o valor de uma primogenitura, para você entender que o valor que você tem que dar é naquilo que não se vê, do que naquilo que os olhos veem. Valores que nós desprezamos, deixamos passar. Eu iniciei essa ministração dizendo: valorize aquilo que você tem. Valorize, é claro. Precisamos valorizar aquilo que temos palpável. Precisamos valorizar nossas conquistas. Mas num pêndulo, a conquista de Jacó foi valorizada. O dom dele de cozinhar bem, pastor Adriano, pastora Lu, foi valorizado. Cozinhava bem. Chamou a atenção do irmão. O irmão se submeteu a ele e vendeu aquilo que era de direito dele. Fato. Entendeu? Entendeu? Ou preciso dizer mais alguma coisa? Eu tenho um dom, tenho um talento, tenho um chamado. Meu irmão tem um dom, tem um talento, tem um chamado. Estamos iguais. Mas, se eu me submeto, se eu quero, que é o dele. Se eu quero, porque está me chamando muita atenção. Eu nasci com um dom apto. Ele nasceu com outro dom apto. Todos nós dois somos valorizados pelo que fazemos. Mas se eu me submeto, e ele vê a bênção sobre mim, ele vê oportunidade sobre a minha vida, e eu desprezo, ele pega. E não tem nada errado com isso. A leitura bíblica continua dizendo que, se você discorrer o texto, você vai ver que Jacó agora oficializa com o pai
Isaac já estava cego, não via mais. Rebeca, que gostava muito de Jacó, monta uma trama. Ele caça um cabrito, reveste-se de pelo, porque Esaú era peludo. E aí, Isaac abençoa a Jacó. Quando Esaú chega para receber a bênção, o pai fala: mas eu já te abençoei. Não, pai, não me abençoou não. Ele fala: abençoei sim, você veio aqui com a tua mãe. Não, na hora a ficha dele caiu, era o prato de lentilha. Jacó, você já passou aqui, menino. Jacó passou, pegou a bênção, foi embora. Meu irmão, minha irmã, espiritualmente dizendo para você, esta palavra é rica. Essa palavra possui um confronto de vida. Para te ser sincero, essa noite eu sonhei com esta palavra. Eu sonhei que eu ouvia essa ministração no meu coração. E eu acordei dizendo para mim mesmo: meu Deus, o que eu tenho de Esaú? O que tem me feito não perceber as bênçãos? Mas no mesmo momento eu disse: Senhor, dá-me da graça de ser igual a Jacó, de ver a bênção, de perceber ela, e entender que quando eu tenho a bênção, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Tem gente que quer ter tanta coisa, mas não quer ter bênção. Não quer ter bênção. E por assim ser, é um caçador exímio. Corre o dia inteiro. Está sempre trazendo coisa para a tenda. Está sempre correndo. A ponto de chegar esmorecido em casa. Calma. Comece a olhar ao redor. Jacó habitava na tenda. Ele via o cenário. Jacó via o seu redor com percepção. Jacó tinha um olho feminino. Ele via detalhes. Ele sabia de tudo que estava acontecendo nos mínimos detalhes. Esaú correndo. Ei, meu irmão, talvez o teu estado seja como Esaú. Está correndo, está fazendo, está lutando, está empenhado, está usando o teu melhor, está usando o que Deus te deu. Mas há algo a mais que Deus tem para a tua vida. Há algo a mais, desperta, acorda tu que dormes. Procure observar e entender o que está ao teu redor. Meu Deus, quanta coisa o Senhor tem nesta palavra para nós. Jacó cometeu um erro. Qual erro? Roubar a bênção. Embora feita sob juramento, mas Jacó enganou Isaac. Jacó poderia ter falado: pai, aconteceu assim, assado. Esaú me vendeu a bênção e eu estou aqui hoje para o Senhor me abençoar. O erro dele, não ter falado. Fez como fez. Foi jurado de morte pelo irmão. Foi embora. Foi embora para uma terra distante. Foi para a casa do tio, Labão. Chegou lá. A gente sabe o que aconteceu. Ele foi enganado. Queria casar com Raquel. Trabalhou 7 anos.
casou na noite das núpcias, descobriu que não era Raquel, que era Lia. Mas ele queria era Raquel. Foi enganado pelo tio Labão. Trabalhou mais um tempo, casou-se com a mulher que amava. Teve os filhos, 12 filhos, que vieram posteriormente dar o nome às 12 tribos de Israel. Mas havia algo na vida daquele homem que não estava ainda encerrado. Um ciclo que estava aberto. Era o ciclo do perdão. Era o ciclo da reconciliação. E agora Jacó vai voltar para a casa do pai. Ele precisa voltar. Ele precisa retornar. Ele não poderia encerrar a sua vida sem antes se reconciliar com o irmão. E nesta volta, num lugar chamado Vale de Jaboque, neste lugar, ele precisava de um concerto com Deus. Embora um homem de Deus, temente a Deus, ele viu possibilidades, ele encarou a responsabilidade de tomar a bênção do irmão. Ele foi fiel a Deus, cumpriu o seu chamado, multiplicou as gerações, a sua geração, estabeleceu 12 filhos que vieram a ser as 12 tribos de Israel. Tudo certo, cumprindo a vontade de Deus, mas havia algo que precisava ser acertado. Havia algo que precisava ser resolvido. Era uma pendência com o irmão Esaú. Quando chega no vale de Jaboque, Jacó fala para as mulheres e para os filhos: vão na frente que eu vou para trás, porque eu tenho um concerto com Deus. E naquele dia, naquela noite, a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira com um anjo de Deus. Ele lutou com esse anjo, e o negócio foi ferrenho, foi uma luta top das galáxias, foi um negócio que não tinha fim. Já estava alva a luz, o sol já estava despontando, a luta não acabava. Era um concerto, era a resistência de um homem de cá e o poder de Deus do outro lado. O homem resistente, tentando não se entregar para Deus. E a luta foi quando o sol já despontava. Deus venceu ele. Deus venceu Jacó. O anjo venceu Jacó. O anjo venceu. E agora, Jacó vencido. Jacó esmorecido. Que nem o irmão, quando chegou da caça. Percebe a diferença? Um luta caçando. Outro luta com Deus. O que é melhor? O que é melhor? Lutar com Deus. Um foi vencido pela força física. O outro foi vencido pelo cansaço físico de lutar com Deus. O que é melhor? O que é melhor? Ah, meu irmão. É melhor lutar com Deus porque Ele prevalece. Oh, aleluia, Ele prevalece. O ministério de louvor pode vir ao altar, por gentileza. Ele prevalece. E quando Deus prevalece, Deus muda o nome dele. Era Jacó, quando foi enganar o pai, Esaú. Percebe que na Bíblia fala que, então ele não tinha, Jacó não tinha 2 nomes, Jacó teve 3 nomes. Jacó, Esaú, porque quando ele foi enganar o pai pergunta: quem é você? E ele responde: eu sou Esaú, pai. E agora, príncipe de Deus, Israel, príncipe de Deus. Deus lutou comigo, prevaleceu. Deus venceu. Deus me venceu.
a força de Deus me venceu. Sabe, irmãos, o início deste texto bíblico fala que Rebeca estava grávida. E os dois meninos paravam de mexer na barriga dela. Os dois meninos brigavam dentro da barriga, de modo que aquilo incomodou ela, que ela foi consultar com Deus, né? Ela disse assim: Senhor, o que está acontecendo com esses dois meninos no meu ventre? E Deus disse assim: olha, Rebeca, seguinte, na tua barriga você tem duas nações, duas grandes nações. Só que pela ordem natural, a primeira seria servida pela segunda. A primeira seria servida pela segunda. A de Esaú, que é o primeiro, seria servida pela de Jacó. Ok? Muito bem. Os filhos nascem, tudo isso acontece. Aí a profecia diz assim, Deus diz para Rebeca: mas vai acontecer o contrário. É a segunda, é a mais nova que vai ser servida pela primeira. Escute isso, escute, fique de pé, escute isso. Duas nações. As crianças não paravam de brigar. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não preciso fazer, este sim eu faço. Por que não nos lembrar de um velho homem e de um novo homem? E um dia o Senhor disse para cada um de nós: o homem mais novo é aquele que você despertou no dia da tua salvação. O homem mais novo é aquele homem que se rendeu a Cristo. Porque o primeiro homem, ele já não vai possuir mais força dentro de você. E agora, pelo poder do Espírito Santo, o homem mais novo vai ser servido pelo homem mais velho. Quem eu sou hoje em Cristo é servido por aquele homem que eu abandonei um dia, que eu deixei de ser. A profecia que foi dada a Rebeca, ela é a profecia para a igreja de Cristo. O homem mais novo é o homem que vai ser servido, é o homem que vai ser empoderado, porque este homem mais novo é o homem que lutou com Deus e que Deus prevaleceu sobre ele. Mas o homem mais velho era um homem carnal, um homem que não entendia das coisas do céu, um homem que não valorizava as bênçãos de Deus. Oh, aleluia! E nesta manhã eu quero orar por você. O altar está em aberto. Eu quero orar por aqueles que têm lutado, que têm deixado os dois homens, que na luta dos dois homens, em alguns momentos Esaú prevalece. Esaú prevalece, mas nesta manhã eu quero orar por você. O altar está aberto, venha ao altar. Eu quero orar pela tua vida. Os pastores querem pôr as mãos sobre a tua vida. Venha ao altar, está aberto o altar. É manhã de conserto, é manhã, talvez esta é a manhã do vale de Jaboque, é a manhã onde você está lutando com Deus, lutando com Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, que eu tenho a te dizer: Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Venha ao altar, ele está em aberto. Talvez você tenha lutado, mas há algo espiritual para a tua vida. O homem mais novo, nesta manhã, vai ser servido pelo homem mais velho. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
toda a carnalidade, todo o esforço com mãos próprias, toda a luta, toda a correria, meu Pai, nesta manhã, abre espaço a um homem espiritual, a um homem que observa ao redor, um homem que está sensível ao Espírito Santo de Deus e ao poder do céu, ao poder daquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que existe, meu Pai. Bênçãos espirituais, esta é a nossa maior posse, esta é, meu Pai, a nossa maior herança. Jacó, ao retornar para a casa do irmão Esaú, não tinha terras, não tinha gado, não tinha nada. O que ele tinha era as mulheres e os filhos, símbolo da grande nação que ele estabeleceria por promessa do céu. Meu Deus, nesta manhã, há homens e mulheres que têm promessas sobre a sua vida. Ei, meu irmão, mas as promessas acontecerão quando você dizer: meu Deus, eu estou aqui, pronto para receber todas elas, meu Pai. Abra a tua boca e diga: meu Deus, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Todas as promessas, eu quero todas elas, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, receba renovo do céu, receba conserto sobre a tua vida, receba restauração sobre a tua vida. Declare sobre você mesmo: Senhor, que o meu homem espiritual seja vivificado, que eu possa ter, meu Pai, experiências sobrenaturais com o Senhor, e que o homem velho, aquele homem carnal, aquele homem que lutava, que luta, que corre, que faz, meu Deus, eu quero mantê-lo sempre cada dia menor, eu quero mantê-lo cada dia sempre aprisionado, meu Pai, porque eu quero, Deus, eu quero, meu Pai, que o Senhor venha fazer morada dentro de mim. Eu quero que o Senhor venha fazer morada dentro do meu coração, meu Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Ore ao Senhor, ore a Ele. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, Senhor, este é o meu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aleluia, daqui pra frente, a partir de hoje, não mais um homem carnal, mas um homem espiritual. Não mais lutando com o meu eu e com as minhas vontades, mas me rendendo à vontade de Cristo. Que a vontade dele reine na minha e na sua vida. E ao sair daqui dessa manhã, que você saia daqui tomando posse da bênção, porque eu não vou abrir mão da bênção. Ainda que eu esteja desfalecido, ainda que o meu corpo esteja me dizendo para aceitar as ofertas que estão ali na mesa para mim, ainda assim eu não permitirei ser vencido pelas minhas vontades, porque agora Ele vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo
vive na minha vida. Você crê nessa palavra? A palavra profética liberada do altar para a sua vida nessa manhã. Você recebe, você toma posse e você vai praticar ao longo da semana. Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você saia empoderado e que você viva intencionalmente uma vida na presença do Senhor. Que a sua devoção ela seja intencional. Que você queira mais de Deus. Que você tenha mais fome e mais sede da palavra. Mais fome e sede de viver perto dEle. De viver em intimidade com Ele. Que você seja abençoado onde quer que você for. E o que quer que você faça seja pautada não mais no seu querer e na sua vontade, mas na vontade do Eterno que está sobre você. Em nome de Jesus, dê a paz, receba a paz. Nós estamos de volta aqui hoje às 18 horas para a nossa segunda celebração, uma noite do derramar sobrenatural do Senhor. Se você puder, esteja aqui novamente às 18 horas.